Meus amigos, a parceria entre o Centro Acadêmico de Direito da Universidade Selma e o Mérito Digital ouvirá hoje o tabelião Danilo Martins, falando principalmente sobre como os cartórios poderão contribuir no pós-pandemia. Inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure por Mérito Digital Oficial. Professor Danilo Martins, meu querido amigo, é um privilégio tê-lo conosco conversando sobre esse tema tão importante. Quero desde já lhe agradecer por disponibilizar parte do seu tempo para isso. E a gente sempre começa, professor Danilo, falando sobre a carreira do entrevistado, porque como o nosso público-alvo é principalmente alunos do curso de Direito da Universidade Selma, embora, claro, outros alunos de outras instituições, profissionais também nos acompanhem, mas principalmente os nossos alunos, talvez a sua carreira possa acabar servindo de inspiração para muitos deles. Eu espero que sim, porque é uma carreira brilhante, vitoriosa e que deve servir, sim, de inspiração para outras vidas. Por que não? Então, eu gostaria muito que o senhor começasse falando sobre isso antes da gente entrar no tema da nossa entrevista. Ok, professor. Professor, agradeço primeiramente o convite, né? Eu gostaria muito de ter esse canal para falar com os nossos colegas, alunos e colegas, né? Que a gente possa conversar um pouco sobre essa carreira e também sobre o tema específico que a gente vai trabalhar, sobre a ajuda que os cartórios podem vir a fazer nessa época de pós-pandemia. Pois bem, eu sou titular de cartório, né? Eu ingressei na atividade notarial, registral, a antiga atividade cartorária, que acaba englobando uma série de atividades em si, mas são divididas dependendo do local. E eu iniciei esse estudo da carreira cartorial, notarial, registral, em meados de 2000. Iniciei fazendo concurso titular de serventia. E passei, depois de alguns anos, o concurso um pouco travado. Esse é um dos aspectos peculiares desse tipo de concurso, que às vezes você começa a fazer em 2010, é nomeado em 2015, 2016. Isso a gente tem bastante essa judicialização dos concursos de cartório, uma vez que ela demanda, é a única atividade dentro da atividade jurídica que não está especificamente agregada ao chamado teto constitucional dos ministros do STF. Isso quer dizer o quê, caríssimos? Que o titular de cartório, dependendo do cartório, que é mínimo dessas pessoas, ganham mais do que o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. E por que isso? Porque os cartorários, os titulares de cartórios, eles são, na natureza jurídica, são particulares em colaboração. Então, eles têm um poder gestacional sobre a pessoa jurídica que vai desempenhar o papel de outorga do Estado, delegatário do Estado, e este vai fazer todas as funções referentes a essa titularidade, como se fosse, por exemplo, uma pessoa que vence uma licitação. Ao contrário, a licitação, a gente faz um outro tipo de certame, que é um concurso de provas e títulos, da mesma forma que um concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, em que há uma fase objetiva, dissertativa, uma prova oral, uma prova de títulos e uma investigação social referente ao candidato que foi o meu caso. Eu participei de 3 concursos da atividade notarial e registral em 3 estados distintos, os quais eu passei nos 3. E optei, à época, pelo estado do Rio Grande do Norte, onde ainda sou titular de um ofício único, uma cidade de pequeno porte no estado do interior do Rio Grande do Norte. E um verdadeiro titular de cartório, porque eu aqui em vários tipos diferentes, que é, no caso, o oficial de registro. Eu também sou oficial de registro civil, vou explicar isso. Eu também sou oficial de registro de títulos e documentos, eu também sou registrador imobiliário e, como o professor mesmo disse, eu também sou tabelião de notas, aquela pessoa que faz a certificação da vontade através de um documento, através, por exemplo, de escritura pública. E tudo isso pode ser dividido em grandes cidades.
Aqui no estado do Maranhão, especificamente na cidade de São Luís, a gente tem um oficial de registro civil, aquela mesma pessoa que faz a certidão de nascimento, a certidão de óbito, que lavra a certidão de casamento, de emancipação, faz as chamadas averbações de emancipação, outros tipos de averbações de registro civil. Também temos aqui nosso conhecidíssimo cartório de notas, onde há o que muitas colegas já fizeram ouviram falar, que é a parte de reconhecimento de assinatura através de semelhança ou autenticidade e a autenticação de documento. Professor, me permita, muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando que o cartório contribui para a burocracia. Eu quero dizer que o cartório contribui para a segurança, né? A segurança do negócio jurídico. No Brasil, a gente necessita dessa segurança. E é deixar também claro que todos os cantos do mundo têm cartórios. Não na mesma viés que existe, por exemplo, no Brasil. Estados Unidos é uma coisa diferente. Então, essa atividade ele busca principalmente dar segurança, autenticidade e publicidade aos negócios jurídicos. E também, obviamente, às pessoas naturais, pessoas jurídicas, no caso, pessoa jurídica, no registro de pessoas jurídicas, e também no registro de imóveis, que também é uma coisa extremamente importante, é uma das atividades que a gente vem a cumprir. E hoje, especificamente, o concurso de cartório é um concurso muito visado, justamente para aquela ideia de não se manter ao teto constitucional. Mas o que eu quero deixar bem claro que o teto, as pessoas que ganham acima do teto constitucional é um mínimo, são pouquíssimos tabeliões e registradores que ganham acima disso. A grande parte ganha um salário compatível com sua atividade e principalmente compatível com a população da sua cidade. Então, uma cidade que beira 90, 100 mil habitantes, o cara vai ter um valor compatível a isso. Eu costumo dizer que essa máxima que existe, os donos de cartórios são ricos, é a mesma coisa da população brasileira. Infelizmente, a gente não tem uma parte dessas pessoas, a maioria estão trabalhando muito para conseguir. Inclusive, existem, professor, fundos de compensação para o registro civil, porque existem várias serventias deficitárias, principalmente nos interiores dos estados do Nordeste e norte do nosso país, em que há necessidade de ter um fundo específico para que aqueles cartórios se mantenham. E esse dinheiro não vem de qualquer coisa, porque os próprios cartorários, junto ao Tribunal de Justiça, né, o Fundo de Reparação Civil, e inclusive o CNJ, ele trabalha bastante nisso. O titular de cartório, ele trabalha, a melhor coisa do titular de cartório é você poder desempenhar suas funções em qualquer lugar. Isso porque não existe o princípio da pessoalidade do atendimento, como existe, por exemplo, para juiz, para promotor de justiça. O titular de cartório, ele é, como um delegatário, ele escolhe, desconcentra a sua atividade. Tanto é que vocês vão nos cartórios aqui do nosso estado e vocês normalmente não vão conversar com o titular, vocês vão conversar com prepostos deles. Isso faz com que a pessoa possa atuar a sua atividade, obviamente, com toda a lanheza, autenticidade e segurança, podendo fazer a desconcentração. O que me lembra também a responsabilidade objetiva do tabelião. O titular de cartório, ele tem a responsabilidade objetiva. Se ele desconcentra, se ele dá parte do seu poder aos seus prepostos, aos seus funcionários, ele vai ter a responsabilidade sobre isso. O que traz para mim o seguinte questionamento, e é a verdade. A atividade cartorial é boa, excelente, é titular de cartório, mas é de grande responsabilidade e existe, obviamente, um ônus público muito grande sobre esse tipo de atividade. Então, caríssimos, se vocês quiserem atuar, serem titulares de cartório, venham estudar, façam o concurso. Quero que vocês saibam que é considerado hoje um dos concursos mais difíceis do Brasil. Hoje, para você ficar dentro de uma linha entre os primeiros colocados, só para você entender, no meu concurso, o primeiro colocado foi um juiz federal, né? Outros procuradores da República em terceiro, quarto local, os juízes de direito, promotores, muitos fazem esse tipo de concurso, visando justamente trocar o tipo de carreira que talvez, na ótica deles, seja dar maior liberdade para essas pessoas, não deixa de ser também esse tipo de praticidade. Agora, de grande responsabilidade, a concentração dos atos, a escolha. É interessante observar que a montagem do cartório fica todas as expensas do titular. Ou seja, desde o escritório do gabinete, fica todas as pagamento, fardamento, tecnologia. A tecnologia hoje é fundamental para o notariado. Mas, professor,
como é que pode... o senhor disse que tinha essas serventias que eram consideradas deficitárias, como é que faz? O CNJ, para eles devem fazer. Então, o CNJ, vou utilizar uma palavra forte, obriga que o cartorário, o titular de cartório, siga todas as suas recomendações, inclusive para lavagem de dinheiro, negócios fraudulentos, comunicações ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, sempre que houver qualquer tipo de indício de fraude, aquilo. Nós somos responsabilizados objetivamente. Eu acho que eu deixei um pouco claro, apesar de rapidamente ter falado um pouco sobre essa atividade, que é ser titular de cartório. Como eu disse para você, é uma fragmentação, um leque muito grande, né? E dependendo da localidade, você concentra tudo. No meu caso, eu concentro tudo. Eu sou oficial de registro civil, eu sou registrador imobiliário, eu sou oficial de títulos e documentos. Então, e pessoas jurídicas do meu município, e tem a circunscrição administrativa dentro dele. Muito bacana, ficou claro sim, professor Danilo Martins. Bom, vamos então focar a partir de agora no tema, o que não impeça, claro, que a gente possa voltar a falar Claro. sobre a atividade nos cartórios. Uhum. O tema que o senhor escolheu para nós conversarmos foi como os cartórios poderão contribuir no pós-pandemia. O que estaria por trás desse tema, professor Danilo? Professor, a ideia do pós-pandemia já é uma coisa bem subjetiva, né? A gente não conseguiu até agora voltar ao normal. O que a gente tem hoje é o novo normal, né? Falar sobre pós-pandemia é basicamente a ideia do pós-modernismo. A gente não tem como definir alguma coisa, mas a gente tem como dizer, como traçar linhas do que pode vir a existir. O que já existe hoje são recomendações recomendações do Conselho Nacional de Justiça de como vai funcionar a atividade, principalmente na ideia remota. Isto é, professor, hoje você não vai precisar mais sair de casa para, por exemplo, fazer uma escritura pública, fazer uma ata notarial, desde que o cartório ele esteja ligado a um sistema esse que o próprio cartório paga, que é o chamado e-notariado. É um sistema eletrônico nacional, uma central nacional, em que você, se você é um comprador, um vendedor de um imóvel, por exemplo, você vai ter que ter um certificado digital e você vai fazer como a gente está vendo aqui, uma chamada, uma convencionalidade, e essas pessoas vão se ver, o tabelião vai lá, ele vai ter um certificado especificamente sobre o seu nome, e essa pessoa vai justamente promover essa nota, essa escritura de compra e venda, essa procuração, essa ata notarial, através disso. Ou seja, faz com que a pessoa não necessite sair de casa. Mas, professor, isso é uma coisa tão tecnológica, não vai ser todo mundo que vai conseguir conseguir isso. Bem, como eu disse, a atualidade é nesse nos contingências. Os próprios prepostos podem ir na casa de pessoas, por exemplo, para pegar assinatura. Isso não impede, o Conselho Nacional de Justiça pede para que os cartórios eles sejam, obviamente, propagadores de bons incentivos para que não haja a prolação, a propagação dessa doença da Covid. Então, esse é um dos fatos. Outro fato interessante, por exemplo, o registro civil. Mesma coisa, o registro civil hoje, você tem a praticidade de entrar em centrais de registro civil e fazer isso. Novamente, você esbarra na parte da tecnologia. Não é todo mundo que tem essa tecnologia, mas o CNJ exige que se faça isso. E os cartórios estão se adaptando justamente a isso, para que justamente não haja essa necessidade da pessoa ter um deslocamento, andar até o determinado cartório. Então, esses sistemas eletrônicos estão contribuindo de forma interessante, né, para que deixe de agir a pessoa ter que ir ao cartório. Mas, professor, isso vai chegar em interiores, em locais de menor possibilidade. O CNJ está recomendando e vai um momento exigir. Né? Vai um momento exigir. Agora, atualmente, o que se faz são os grandes cartórios. Os cartórios da capital já estão indo nesse modelo, principalmente os cartórios de grandes centros, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. São esses cartórios que já estão se adaptando, e no Maranhão está chegando. Nós aqui no estado do Maranhão já estão indo, inclusive, nesse sentido. Por quê? Porque é necessário. A atividade notarial, registral, necessita sempre dar en passant.
concomitantemente às tecnologias. E é isso que a gente vem fazendo, e após a pandemia, está fazendo isso ser mais rápido ainda. Ou seja, cada vez mais vamos ter esse tipo de conversa virtual, justamente para, por exemplo, assinar uma escritura. E durante a pandemia, professor Danilo, como é que foi para realizar as atividades cartoriais, né? Antes de ter essas ferramentas tecnológicas, essas permissões legais para que as coisas fossem feitas digitalmente, como foi assim no começo da pandemia? Simplesmente os cartórios pararam? Na verdade, não. Os cartórios nunca param. São consideradas atividades essenciais da justiça. Então, por ser consideradas essenciais, elas continuaram, desde que tomassem as devidas precauções, né, específicas sobre o caso. Por exemplo, um atendimento, agendamento de horário, pessoas idosas, o mínimo possível ficar lá dentro do cartório. Então, essas atividades eles conseguiram, ainda estão dentro dessas possibilidades, né? Mas, assim, durante a pandemia foi diminuído bastante. Vocês sabem que todas as atividades diminuíram ou pararam, né? Então, também foi diminuído nesse sentido. E o que pudesse ser feito e resolvido digitalmente foi feito. Eu quero deixar claro, professor Heraldo, que esses sistemas, essas centrais, já existiam em menor proporção. O CNJ se aproveitou, desculpe, não quis dizer dessa forma, ela utilizou-se disso para dizer, olha, façam mais isso. Então, isso já existia. E durante esse pico de pandemia, os cartórios mantiveram-se abertos, com horários reduzidos, com menos funcionários, e com a possibilidade de opções específicas dadas pelo Ministério da Saúde, ou mesmo pela Organização Mundial da Saúde, sempre levando em conta, obviamente, os dizeres do órgão, que é hoje o órgão responsável, normativo e diretivo dos cartórios, que é o Conselho Nacional de Justiça. Que o Conselho Nacional de Justiça é onde tem a Corregedoria Nacional de Justiça, que engloba justamente quem? Nós, os cartorários. Certo, professor? Perfeito. Professor Danilo, o senhor enfatizou mais de uma vez que a função dos cartórios, ao invés de burocratizar, de atrapalhar, de encarecer os negócios, é para dar-lhes segurança jurídica. Para aqueles que têm uma certa aversão à tecnologia, um receio de usar, por exemplo, aplicativos de banco, aqueles que ainda acham que as coisas tecnológicas não são confiáveis, como, por exemplo, a urna eletrônica, eles não podem achar esse discurso contraditório, porque como que vai se dar segurança jurídica se a gente está abrindo mão do contato físico, presencial, para a tecnologia? O que o senhor diria sobre isso? Professor, eu acho interessante esse debate, mas seria muito raso da minha parte dar uma resposta tão completa a isso. Cada pessoa tem o seu nível de entendimento sobre o mundo, né? A gente tem que respeitar esse tipo de entendimento. Mas eu defendo a posição que uma coisa sem volta. Isso não é representação da classe, né? Minha opinião, é uma coisa sem volta, professor. A tecnologia vai nesse sentido. Cada vez menos vão se diminuir papéis para microfilmes, cada vez menos vão ter dados em Word para dados específicos, criptografados, o que já acontece, né? Então, isso é um caminho sem volta. Vai dar segurança, a gente não está abrindo mão de alguma coisa relacionada à nossa segurança particular. Bem, eu posso dizer isso sem representar a classe. Eu digo isso, os técnicos de informática, essas tecnologias, elas estão aí para contribuir. Não vou dizer para vocês que são infalíveis ao ponto mas que a gente está vigilante e vamos fazer de tudo para que os sistemas possam sempre trabalhar. Da mesma forma, professor, me permita dizer isso, que existe, e ainda existem, alguns momentos que existem alguns erros que são corrigidos depois ou durante. É muito comum, por exemplo, no interior do nosso estado, muita gente tem um nome com a grafia errada, né? O senhor sabe disso? Muitas vezes um Moraes com I, um Moraes com E, né? Um S que faltou, um S que aumentou. Muitas vezes, e hoje, graças ao CNJ e aos provimentos diretivos, já podemos fazer essas correções sem buscar o judiciário, no próprio cartório de registro civil, né? Inclusive, a gente tem a possibilidade, como há olha que coisa interessante, o ofício da cidadania, que é o cartório de registro civil, que quer mudar o nome de RCP, Registro Civil de Pessoas Naturais, para o ofício de cidadania.
onde, por exemplo, no meu cartório a gente faz emissão de segunda via de CPF, emissão da primeira via, vamos fazer agora passaportes, vamos poder emitir RGs, coisa que a pessoa teria que ir para outra cidade, mesmo uma cidade pequena não tinha como, mas no cartório vai poder ser feito dessa forma, que é um ofício chamado ofício da cidadania. E esse é um tipo de tecnologia que eu acho que muita gente, mesmo que não goste de tecnologia, vai gostar desse tipo de tecnologia. Então, professor, é um discurso meio assim, sabe? Não sei se o senhor consegue compreender o que eu quero dizer. Quando a pessoa diz que a tecnologia é ruim, quando vai para favorecer, a tecnologia é boa. Não sei se o senhor consegue compreender o que eu estou querendo dizer. Então, é um caminho sem volta. Eu não represento a classe ao falar isso, é a minha opinião. A classe diz justamente que a tecnologia vai ter que existir e é o CNJ que dá essa diretiva e a gente, infelizmente ou infelizmente, tem que cumprir. E o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que deve ser feito, como deve ser feito, e nossa classe, faz nesse sentido. Entendeu, professor? Entendi, sim. Está sendo muito claro, muito didático, com certeza. Professor Danilo, em várias oportunidades o senhor disse também que não representa a classe, claro, está falando a sua entrevista, a sua opinião, o seu posicionamento, mas eu percebo que eu Sobre algumas acompanho de coisas mais perto. espinhosas, né, professor? Sim, eu Sobre algumas coisas percebo, mais espinhosas. porque eu acompanho, eu gosto muito da categoria, acompanho a classe, sempre que posso, até republico informações a respeito, até porque eu utilizo muito o serviço. E vejo que é uma classe aparentemente bem unida, né? Que tem associações que são bem atuantes até e que se reúnem, que divulgam consensos e tal. Esse sentimento, essa impressão que eu tenho é verdadeira? Professor, os que eu conheço, né, as classes que eu conheço, aqui no nosso estado do Maranhão, no estado do Rio Grande do Norte, onde eu atuo, existem órgãos de representação bem oficializados e tal. No entanto, a classe ela é muito fragmentada, professor, muito fragmentada. Existem vários fragmentos de interesses que algumas vezes se contrapõem, principalmente em questão concursal, professor. Então, existe uma cisão muito grande, entre essa classe que entrou agora, oxigenou os quadros, né? Mesmo dentro dessa classe há fragmentação, como existe, e uma cisão, aí entra a cisão entre o pessoal que entrou anteriormente a concurso, que entrou antes da emenda constitucional, antes da Constituição de 88, e não estava abarcada pela DCT 59. Então, houve uma cisão bastante falando sobre isso. E é natural, né, desde que sejam respeitados todos os pontos de vista. Né? Para dar um exemplo, aqui no nosso estado, no Maranhão, a gente já está na terceira gestão de novos concursados do concurso 2009. Ou seja, professor, o primeiro concurso do estado do Maranhão foi em 2009. Ingressaram em 2010, 2011, depois de algumas suspensões. Já está na terceira gestão. No Rio Grande do Norte ainda está na primeira, ainda está no a qual eu não está dentro da diretoria, só para você entender, né? Então ainda há uma fragmentação, mas assim, quando há um aperto geral, há uma união, pelo menos para interesse específico. Dá um exemplo de você de um interesse específico. Então, a possibilidade de estender a gratuidade para empresas públicas que tenham pessoa jurídica privada. Toda a classe é contra. Né? Para a Petrobras, por exemplo. Imagina, os contratos da Petrobras todos serem gratuitos. Não vai uma sociedade de economia, um Banco do Brasil, um registro de estatuto de um Banco do Brasil. A classe toda vai ser contra porque gera uma comoção por parte de todos, né? Mas, por exemplo, existe uma obrigatoriedade que alguns cartórios entendem de alguma forma ser ruim para eles. Por exemplo, dar um exemplo bem claro para o senhor. O CNJ proibiu que o substituto seja parente até o terceiro grau, na mesma linha do nepotismo. Substituto. Mas é uma atividade privada, qualquer pessoa pode vir a trabalhar como substituto, certo? No CNJ diz o seguinte, o substituto pode vir a trabalhar, mas ele não pode ficar como interino. Se a pessoa morrer, o tabelião, ou ele se aposentou e pedir vacância, aquela pessoa
está lá não pode ser o inteirinho dele enquanto o novo concursado tem que entrar. Ele tem que ser outra pessoa que não possa entrar. E isso gerou conflitos muito grandes entre a classe, principalmente os mais antigos, em que muitas vezes, e o senhor sabe a realidade disso, e os colegas que não sabem, mas sabe, por exemplo, temos um cartório aqui que todos os filhos trabalham no cartório onde o pai... Isso não é ilegal. O que é considerado por CNJ é que não pode, caso ele venha a falecer, esse substituto fique como interino em vez de um concursado, por exemplo. Ou de outra pessoa que trabalhe lá, mas não seja parente até o terceiro grau. Entendeu? Ok. Então, existem essas divisões. Perfeito. Bom, um ponto que imagino eu que seja também gerador de bastante discussões, que até o senhor já tocou no início da sua fala, é essa questão da discrepância de valores, né? Cartórios que ganham muito, que recebem muito, né? E cartórios que vivem numa pindaíba tremenda, tem dificuldade, às vezes, até São para manter chamados uma estrutura, né? são chamados deficitários. Deficitários. Pois é, imagino que são aqueles cartórios que ninguém nem quer assumir e tal, né? Exato. Prefere passar para Exato. outro, enfim. E aí o senhor disse que já existe um fundo de reparação para isso, só que para a área do registro civil, porque é onde, inclusive, tem a maior gratuidade, né? De certidões Exato. de nascimento, etc. O que está Existe um sendo piso, professor. pensado? Sim. Existe um piso para cada tribunal, dependendo da Ah, sua realidade. Por exemplo, no Rio Grande do Norte são 4 salários. O registro civil, em tese, poderia pagar, mas eles não conseguem chegar a esse ponto tão forte porque falta dinheiro, né? sim. Então, eles Exatamente. complementam o que podem, né? O que podem. Então, imagina, caríssimos, imagina um cartório que não consegue chegar a 4 salários mínimos e o tribunal faz isso. Aqui no Maranhão são 6 salários mínimos, né? Em Brasília são 10 salários mínimos. Então, vai depender. No São Paulo são 10 também, 10 salários mínimos. Lembrando que uma coisa é outra, né? Tem um tipo específico de salário mínimo em São Paulo. Então, esses salários mínimos, esses pisos, eles servem para poder manter aquele ofício da cidadania lá, entendeu? E toda vez que eu falo sobre essas opiniões sobre a classe é porque eu não faço parte de nenhuma diretoria específica, eu sou um associado, né? Então, não posso dizer pela classe, sou um associado, como existem advogados que são associados, existe o presidente da OAB que representa, ou um vice-presidente do Conselho Federal que vai representar a OAB e dizer pela OAB o que... E no meu caso, eu sou um associado, não sou um diretor, então não posso. Por isso que eu sempre digo, na minha opinião, e digo quando não representa a classe, quando eu falo ou afirmo alguma coisa nesse sentido. Então, existem esses pisos, professor, muitas vezes não estão sendo cumpridos, por deficiência do tribunal ao gestar especificamente o fundo, apesar da pessoa pagar. E essa discrepância, professor, é algo, eu não vou dizer para você natural, porque eu tenho uma ideia, um viés mais progressista do mundo, eu não vou dizer para você ideal, mas é uma realidade. É uma realidade. Tanto que quando você fica entre os primeiros colocados, né, ou no concurso de remoção, ou num provimento, você está muito mais próximo à capital. Eu, por exemplo, eu vou fazer o concurso de remoção e eu vou fazendo concurso de remoção até chegar na capital, dependendo dos cartórios que estejam, que é 1/3 para a remoção. Considerado 1/3 desde a gente tem uma divisão, não existe ainda um plano nacional de carreira de cartorário, não existe ainda, né? Cada tribunal faz, ele não é nem um plano, mas sim uma divisão de quais cartórios vão para remoção e quais cartórios vão para ingresso, então não existe isso. E é um dos interessantíssimo, me interessante falar sobre isso. Remoção para qualquer concurso, para qualquer carreira pública é o quê? Antiguidade e merecimento. Não é isso, professor? Juiz, promotor, né? Defensor público, né? Delegado. No caso do cartório, não. Você faz um concurso novo, provas de títulos, para remoção. E tem essa peculiaridade no concurso cartório. Uma outra peculiaridade, se me permite falar, professor, é a parte de títulos. Enquanto para juiz, para promotor, para defensor, para analista, para delegado, o título serve como opção de desempate. Se empatou, quem tem mais título fica na frente. No cartório, não, ele tem um peso específico. Ele é uma nova prova, ele é calculado. Então, se você tiver mestrado, doutorado, artigos científicos, atividade profissional,
professor, atividade advocatícia, tabelioa, perdão, e você vai poder somar aquilo ali, dividir com um peso específico. Não o mesmo peso numa prova dissertativa da prova oral, mas tem um peso. E que faz com que sua posição mude, por exemplo, se você tiver 0 de títulos. Que foi o meu caso, tinha meio ponto, 1 ponto de títulos. Quando eu fiz a pontuação, eu tive um decréscimo, um pouquinho. Então, quem tem mais experiência, é por isso que muitos desembargadores, eu posso falar isso, eu conheci desembargadores fazendo essa prova, participando de prova oral. Desembargadores fazendo prova para cartório. Interessante, né, professor? Então, eu conheci pessoas, e imagina o título desse cara. Por quê? Porque ele sabia que o título ia lá para cima, ia ser somado como de juízes, procuradores, etc. Ok. Professor Danilo, os cartórios, nos últimos anos, eles têm cada vez mais recebido a possibilidade de resolver lides de forma extrajudicial, né? Numa maneira de desafogar o judiciário, numa maneira de facilitar aos jurisdicionados a solução de pequenos problemas, digamos assim. O senhor vê isso como uma atividade paralela dos cartórios? É bem-vindo isso? Precisa ampliar mais esse leque? Professor, eu tenho, inclusive, eu já escrevi sobre isso, professor. É interessante, a gente chama de novos ventos processuais. Como existe o advento do neoconstitucionalismo, criou-se expressões interessantes, inclusive na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado de novas evoluções de tessituras processuais, e nesse caso, especificamente civis, chamado de neoprocessualismo, né? E esse neoprocessualismo ele tem essa ideia de desjudicialização, né? E essa ideia de desjudicialização faz com que exista a possibilidade, o leque aumentar clássico do Kalemann, de uma jurisdição que hoje até um nome voluntário, né? Tipo de consenso se resolver em cartório, através, por exemplo, de um divórcio direto, um inventário extrajudicial, um uso capião administrativo, desde que não haja um conflito específico em que não há possibilidade de solução, que haja possibilidade de solução pelo mediador cartorário especificamente, desde que ele entenda que as partes são capazes, são desembaraçadas, o interesse não tenha algum tipo de vício específico chamado defeitos. Então, isso, o tabelião ele vai analisar isso, ele pode vir. E é muito interessante que é uma atividade que é rápida. Se me permite dizer ao senhor, eu fiz um inventário em 1 mês e meio, 15 dias você consegue, dependendo da rapidez do advogado, 15, 20 dias você consegue resolver. Obviamente tem que ter toda a documentação, que é mais difícil do que só a peticionar. Judicial você demora anos. Antes de ingressar na atividade, eu trabalhei 5 anos com eu já fiz inventário que eu entrei na atividade, subestabeleci e ainda estava lá o inventário se arrastando, né? Então, existe essa possibilidade. O uso capião, que demorava 5, 3, 2 anos, eu recebi uma notificação para os outros, eu recebi em 15 dias, 20 dias, 30 dias, né? Então, isso faz com que desjudicialize e dê novos ventos, novas características, novas oxigenações. E é por isso, professor Heraldo, que tem que existir pessoas preparadas para esse tipo de concurso. Tem que estar muito bem preparado para esse tipo de tessitura, porque você acaba trabalhando com uma coisa muito específica. E, obviamente, já estacionar um cartório, né? E é muito bom que exista, né? E vai existir mais, pessoal. Eu entendo que o novo Código de Processo não é mais tão novo, já completou 5 anos em abril de 2020, vai cada vez mais nesse sentido, né? O Luiz Fux, ele vai ser o próximo presidente supremo. Ele escreve o livro dele, e ele foi quem escreveu, foi um dos notários que escreveu o anteprojeto do Código de Processo Civil, e ele fala que as serventias extrajudiciais eles serão não só um auxiliar de justiça, mas vão manter um relacionamento estrito com o Poder Judiciário a ponto de fazer as coisas que o Poder Judiciário talvez não possa fazer e seja muito mais rápido fazer lá. Então, eu acredito que
já existe essa diretiva. Eu acredito muito na ideia do... Me permite, professor, falar um pouquinho de hermenêutica, que é uma coisa que eu adoro. Eu sempre, na teoria dos poderes implícitos, se é que podia ser comparado a isso, mas com uma ideia de uma interpretação per salto, de achar que o Código de Processo Civil, as serventias e tudo, vão poder trabalhar também a parte de resolução de conflitos através, justamente, de escrituras públicas para resolver conflitos, conflitos, obviamente, de direitos que possam ser disponíveis, né, professor? Claro, né? E isso é uma coisa que, professor, me permite, isso aqui é uma interpretação hermenêutica, viu? Não estou dizendo que todo tribunal vai... Já existem tribunais que estão fazendo isso. Aqui no nosso estado, a gente já tem uma Câmara de Conciliação, a possibilidade, só que o STF ainda está julgando se é válido isso, professor, tá? Ser Câmara de Conciliação junto a cartórios, né? E, então, tudo isso isso aqui já é a minha ideia cientista, jurídica, que pode vir a existir, e eu digo isso aos senhores, quem quiser trabalhar, ser tabelião, se prepare, que talvez tenham novos serviços, novas coisas atribuídas ao titular de cartório. Maravilha! Muito, muito bom, professor Danilo. Foi muito claro, sim, esclarecedor. Conseguimos conversar sobre bastante questões envolvendo essa atividade tão importante. Eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e fique à vontade agora para suas considerações finais. Caríssimos, eu sei que isso aqui é para estudantes, e eu gostaria de dizer a vocês que é um prazer, sabe, motivar vocês a atividades como a minha. Eu quero deixar isso para vocês, em que é muito trabalho, é dificultoso, mas vale muito a pena. Se você ama o que você faz, professor, mas qual é eu vou utilizar uma palavra aqui, qual é a citação de um trabalho desse? É você fazer o bem, você poder ajudar as pessoas. Por incrível que pareça, você, nessa atividade, você consegue fazer muita coisa para a gente muito carente. Retificação do registro civil, a emissão, o casamento popular, é interessantíssima essa parte. É uma das partes. Olha, professor, uma das coisas que eu mais gostei de fazer é celebrar casamentos, ser juiz de paz. Eu sou juiz de paz. E você poder ser aquelas pessoas, principalmente, olha, uma das coisas melhores é falar quando a pessoa diz assim, é gratuito. A gratuidade chama muita atenção. Quando você fala que eu não gosto de fazer uma gratuidade, quando você pega uma pessoa jurídica, uma empresa, que o cara está fazendo aquilo ali para alguma coisa, mas uma pessoa física, você sabe, e a pessoa vai lá pensando que vai pagar, chega com dinheiro contado lá, pensando que vai ser você, não, que o fundo vai repassar isso aqui, não se preocupe, e você poder resolver isso é muito gratificante, muito gratificante. E eu, como eu disse para você, as atividades que eu gosto bastante. E, principalmente, quem tem trabalho, qual o perfil da pessoa que trabalha como titular de cartório? Um cara conciliador, consciencioso, organizado, tem que ser muito organizado, né? E, principalmente, senhores, infelizmente, se você quer ter a visão, assim, olha, eu preciso dizer isso para os colegas que querem, essa é uma mensagem específica que quer fazer esse tipo de concurso. Se você acha que vai ser respeitado ou tem aquela coisa como juiz ou promotor, não é. O tabelião, o oficial de registro, o cartorário, o titular de cartório, ele não é visto pela população como um operador de direito. Muitas vezes ele é visto como um empresário, nos interiores como um dono de bodega. Então não tem aquela respeitabilidade, mas vale muito a pena. Por que isso? Porque as pessoas não tinham ideia, antes da Constituição, até mesmo depois da Constituição, as pessoas que eram titulares, normalmente não tinham tanta, como tem um juiz ou um promotor, um nível acadêmico, profissional, eles não tivessem um nível profissional, mas acabou que essa coisa introjetou a população. Então, as pessoas, quando olham uma pessoa que é concursada, por exemplo, no interior como titular, eu mesmo já passei por isso, né? Eles acham, primeira coisa que eles acham que foi dado por alguém, ou que eu sou parente de alguém, né? É muito comum, e isso não é, mas eles têm razão, muitos eram parentes de alguém e estavam lá, era muito comum isso. E então tem essa dificuldade, mas o trabalho é gratificante. Como eu disse para vocês, essa parte, para mim, a meu ver, a melhor parte, para mim, é a gratuidade. Os casamentos, os casamentos populares, comunitários, é muito interessante.
é um evento. E eu costumo dizer, é muito mais excitante do que você, por exemplo, ficar no gabinete trancado, sem poder. O tabelião fala muito com gente. Se você não gostar de gente, realmente é difícil você trabalhar. Principalmente no interior. Eu tenho só 2 funcionários. Então, eu estou sempre tendo que conversar com meus clientes. Meus clientes eu conheço de nome, pessoalmente, né? Quando eu falo clientes, o termo correto utilizado pelo CNJ é uso, né? Mas eu tenho a ideia de tratar bem sempre a ideia dos clientes, apesar da remuneração ser considerada uma taxa. Os emolumentos tem natureza jurídica de taxa, né? Alguma coisa que você paga para ter utilização, não tem uma coisa específica. Mas eu costumo dizer que a minha remuneração é através desses clientes. Então, eu tenho deixar claro isso aqui, eu estou falando coloquialmente, tá? Do técnico jurídico. Então, trato como cliente, eu conheço a maioria. E é isso, professor. A minha consideração é: querem fazer, saibam disso. Só isso, professor. Deixa eu te perguntar 2 coisas, Danilo, que me surgiram aqui durante a conversa. Porque até na aula de TGP tem uma unidade, tem uma aula que é sobre carreiras jurídicas. E aí eu analiso 10 carreiras jurídicas, que eu divido em 5 processuais, 5 materiais, coloco o cartorário lá entre os materiais, mas tu me fez pensar que cartorário, tabelião, não são sinônimos, né? Então, como te denominar aqui? Porque tu exerce vários ofícios, né? Nesse caso específico, o termo técnico principal é titular de cartório. Aí o titular de cartório ele pode ser registral, né, de registro imobiliário, registro de documentos, o oficial de registro de nascimento. Então, nesse caso, são vários. O termo técnico principal não é cartorário popular. O termo técnico certo é titular de serventia. Titular de serventia. Titular ok, de serventia. mas para falar para os alunos assim em termos de carreira, eu posso usar cartorário ou eu usaria serventias? Como é que... Como eu disse, o nome cartorário o titular de serventia ele pode ser dividido, como eu disse para o senhor, em vários, viu? Em oficial de registro civil, oficial de registro de imóveis, tabelião de notas, né? Tabelião de protesto, tem protesto, não falei. Sim. E registrador de títulos e documentos. Com várias funções, várias funções. Todas essas funções, quando você faz concurso, você não faz para várias funções, você faz para título. Aí, dependendo do cartório que você escolha, você vai ter uma dessas funções, ou você vai ter todas as funções, que é o meu caso. Certo, porque lá é cartório único, digamos assim, ofício único. Né? Exatamente. Então, o correto é titular de serventia. Titular de serventia. Tá. Você faz concurso para isso. Existem outros termos, tá, professor? Delegatário de serventia, outorgante de serventia. Mas o mais, entre aspas, popular, dentro dos termos técnicos, é titular de serventia. Tá certo. Então eu já vou corrigir a minha aula lá, não vou mais chamar de cartorário, já vou chamar de titulares de serventia. Fica mais cartório correto. É um termo popular, professor, para definir. Inclusive, é interessante falar cartório, porque cartório você pode definir também quem trabalha em cartório. Funcionário de cartório. Funcionário. Tá. Então generaliza mais, não né? É o titular. Exatamente. Porque cartorário seria os titulares de serventia e também os funcionários dessas pessoas, né? Que são seletistas e tal. Os prepostos. Coloquialmente. Esse termo cartorário não é um termo técnico. Técnico. Tá certo. Ok, outra pergunta. Na nossa área da comunicação, é muito comum que a gente tenha um nome diferente do nome real. Tem um nome real, né? E tem um nome de guerra, um nome artístico, digamos assim. Sim. Atores, comunicadores, geralmente tem isso. Porque essa é uma escolha que normalmente não é feita pela gente. É uma escolha que é feita pelo coordenador da equipe em que você vai trabalhar pela primeira vez. Esse cara que te batiza. Esse cara que vê a sonoridade do teu nome, a fonética do teu nome e diz, não, esse teu nome não presta, vamos ter que colocar outro nome e tal. Então, no meu caso, por exemplo, é Heraldo Moreira. O Moreira não é meu. Moreira foi agregado pelo cara que me batizou. E há anos
há anos, professor Danilo, que eu penso em fazer ação de retificação de nome, né? Para incluir Você o colocar Moreira, porque ele se Agnaldo. tornou conhecido. Hoje eu sou muito mais conhecido como Heraldo Moreira do que pelo meu nome completo, correto, né? Os cartórios já estão fazendo isso também extrajudicialmente ou ainda depende de Não, ação? vamos lá. A retificação, professor, a qual eu mencionei, é aquela retificação que Do não há uma registro. dilação probatória específica. Sim, Que tipo, sim. professor? Vamos dar um exemplo para você. Erro de digitação, alguma coisa assim. Erro de digitação. Hoje a gente já aceita, por exemplo, a redesignação sexual, Sim, que é o nome social, em cartório. sim, Em cartório. sim. Se precisar entrar Sem ação. com ação. Sem ação. Então, existe. Parece contrassenso eu falar. Isso aqui não é uma coisa foi colocada agora, essa da redesignação sexual. Mas anteriormente, ao espírito da lei, como eu posso utilizar outro termo hermenêutico, que é a mens legis, a mens legis da lei, ela era para erros típicos que poderiam ser visualizados de pronto pelo titular de serventia, nesse caso o oficial de registro civil. E o que acontece especificamente? Esse tipo de erro pode ser corrigido tranquilamente. Agora, o tabelião o titular de cartório, o oficial de registro, ele tem especificamente dotado de fé pública, ele pode fazer a certificação. Mas quando há alguma coisa que foge a um específico, por exemplo, senhor, acrescentar o muro, eu conheço, eu obviamente o conheço, né? Mas o oficial de registro não conhece todo mundo. Né? Então ele vai olhar aqui dali para acrescentar um agnônimo, um apelido, não. Apelido ou algo que é fora do prenome, do sobrenome, um agnônimo desse especificamente, uma alcunha, ele tem que ter uma retificação através de uma dilação probatória, onde vai ser ouvido o Poder Judiciário para manifestar sobre isso. Ele vai mandar o mandado de averbação ao cartório. Esse tipo, eu estou dando um exemplo específico. Agora, como eu disse para você, quando não há necessidade de uma dilação probatória, em que você percebe, tirando aquela parte de redesignação, que é outra coisa, né, você pode fazer. A mens legis é para isso, não para acrescentar específico. Dá outro exemplo, senhor, fácil. Eu quero retirar o meu nome e colocar o nome do meu avô, do meu pai, certo? Dentro do cartório de registro civil. Atualmente já é possível isso, porque é um direito seu você ter o sobrenome do seu pai. Muitas vezes estão se fazendo muito isso para conseguirem passaportes estrangeiros. Não sei se você sabe. Para conseguir que faz uma pesquisa hereditária toda, faz uma certidão de interior de todo o registro civil, e ele vai trazer isso. Olha, eu gostaria de acrescentar o Belucci no meu nome. Então, isso aqui é um exemplo hipotético. Tá? Eu vou acrescentar Belucci no meu nome porque eu quero ascendência italiana. Você pode vir a pedir isso e o cartório vai analisar, o oficial de registro vai analisar aquilo ali. Se ele achar alguma coisa suspeita, professor, como eu disse para o senhor, ele remete, consulta ao juiz o corregedor dele. E se eles autorizarem, você faz o processo administrativo. Se não autorizar, Poder Judiciário. Nesse caso, o processo administrativo de retificação ele pede para o Ministério Público. Por exemplo, eu tive um caso na minha titularidade em que a pessoa pediu para mudar, olha que coisa interessante, pediu para mudar a profissão, professor, de motorista para agricultor. Professor, eu trabalhei muito com direito previdenciário. Eu fui advogado previdenciarista. E a primeira coisa que eu não ia dizer não para uma pessoa assim, de cara, né, professor? Você tem que ter empatia para aquela pessoa. O que eu fiz? Mandei para o Ministério Público para ele dar um parecer sobre isso, para eu ter respaldo. E ele negou, dizendo que a lei não abarcava a mesma interpretação que eu tinha anteriormente. E eu, obviamente, peguei aqui dali, que despacho, eu autuei um procedimento administrativo e fiz tudo aqui dali. Quero deixar claro que eu fiz esse entendimento baseado em lei. Qualquer tipo de dúvida eu posso remeter ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário. Né? E eu fiz isso, obviamente, com a intenção específica de respaldar qualquer tipo de decisão que eu tomasse. Valeu. Professor Danilo Martins, muito grato mais uma vez. Então é isso. Semana que vem tem mais. Até lá. Pense nisso e faça direito.